Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um curso disponibilizado para você na nossa plataforma Didascalia On Demand. Esse curso é um curso gratuito, então você que é tanto o nosso assinante pago quanto o aluno cadastrado aí no nosso ambiente gratuito vão ter acesso a todo esse conteúdo, que é um conteúdo muito especial, com base aí nas reflexões que eu tenho feito nesses últimos tempos sobre a vida devocional. O nosso curso se chama Loading, o passo a passo de uma vida devocional. Você vai entender por que é o Loading daqui a pouco. Pessoal, vida devocional é algo importante para você? Com certeza é algo importante, porque a vida devocional está relacionado com a comunhão que nós temos com o Deus Criador e nós, dentro das nossas rotinas. Quando nós pensamos em termos um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, as coisas ficam meio difíceis de visualizar, porque Deus é espírito, nós somos físicos, parece que nós não visualizamos as coisas espirituais enquanto que nós estamos mergulhados dentro das nossas contingências diárias em como que nós podemos transcender a essa situação física, ou como nós podemos fazer com que o transcendente invada aqui o imanente para que eu e Deus possamos ter um relacionamento digno, relacionamento diário. Esse é o drama que talvez você deve estar sentindo, não é verdade? Você escuta na igreja, não, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que orar, mas como fazer isso é às vezes algo que fica muito distante da nossa realidade. O nosso curso tem como objetivo mostrar a você um passo a passo bem prático, bem importante, para que dentro da sua rotina você incorpore essas disciplinas espirituais, a fim de que essas disciplinas espirituais se transformem em hábitos diários dentro da sua rotina. O que é um hábito? Um hábito são comportamentos, são atitudes repetidas que nós incorporamos dentro do nosso dia a dia. No começo, o hábito é algo difícil, mas na medida que o tempo for passando, na medida em que nós não desistimos de ter esse momento com Deus, aí o momento devocional passa a fazer parte da nossa rotina, e quando faz parte da nossa rotina, não tem coisa melhor do que termos esse momento diário com o nosso Deus. Então nós estamos falando de relacionamento com Deus, de nossas trocas de informações, trocas de conteúdos, troca do sentimento, troca de emoções, troca do coração. Deus, quando Ele nos criou de maneira relacional, porque Ele mesmo, Deus Criador, Ele é relacional por ser Deus Trino. Então esse Deus que conhece o que é o relacionamento, conhece o que é a comunhão, Ele nos fez de uma maneira que Ele, como Criador, pudesse se relacionar conosco. Isso se dava de um jeito antes da queda e depois da queda passou a se dar de outras maneiras. E nós que estamos aqui precisamos ter essa noção de que, em primeiro lugar, Deus gosta de se relacionar conosco, Deus gosta de falar conosco, Deus gosta de ouvir aquilo que nós temos a falar com Ele. E essa troca, essa via de mão dupla é o que nós chamamos a um nível mais amplo de relacionamento, porque nós estamos falando de seres relacionais, tanto Deus quanto o ser humano, seres pessoais, mas também um nível de comunhão, de compartilhamento daquilo que Deus quer para nós, daquilo que nós sentimos para Ele. E aonde isso acontece é o que nós chamamos de momento devocional. Então, o que é o momento devocional? O momento devocional é aquele tempo que nós reservamos dentro da nossa rotina diária para termos um relacionamento com Deus. Relacionamento é algo importante? Muitíssimo importante. E se Deus, Ele é realmente importante nas nossas vidas, Ele é o nosso Senhor, nós o reconhecemos como Criador, nós precisamos ter um tempo de qualidade com Ele. É como se fosse uma relação de amizade, é como se fosse uma relação que você tem, por exemplo, dentro do seu casamento, onde você precisa se relacionar, conversar, compartilhar, estar no mesmo lugar, estar no mesmo momento, partilhar das mesmas experiências.
Com Deus isso é possível. Talvez não de forma visível, como nós estamos acostumados nos nossos relacionamentos a nível interpessoal e humano, mas de uma forma espiritual. E essa forma espiritual é o que dá corpo a isso que nós estamos chamando de devocional ou momento devocional. Momento devocional é o cultivo de um hábito de relacionamento com Deus. Pense numa pessoa que você tenha grande amizade. Você gosta de falar com a pessoa, você gosta de estar com a pessoa. Pense no seu cônjuge, você quer estar com a pessoa a todo momento, a todo instante. Com Deus é a mesma coisa. E com Deus deveria ser mais intenso esse sentimento, porque nós pertencemos a Ele, nós somos os seus filhos, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Redentor. E não é apropriado nós termos uma relação de distância com esse Deus. Muitas pessoas acham que Deus se mantém distante, separado e não quer nenhum tipo de contato conosco. Muito pelo contrário, Deus, por ser relacional, Ele quer que o nosso relacionamento com Ele se dê de forma natural, diária, de uma forma que expresse a nossa dependência com Ele. Como que é o seu dia a dia? Atarefado com muitas coisas, não é verdade? Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós dormimos, nós somos bombardeados por muitas informações, muitas circunstâncias. Você tem que correr atrás do seu pão de cada dia, você tem que trabalhar, você tem que ralar, você tem que pegar um trânsito infernal, você tem que fazer mil e uma coisas, trazer, levar a criança da escola ou para a escola. E muitas vezes nós ficamos meio que submersos e afogados dentro dessa rotina ou dessas sucessões de acontecimentos e nós simplesmente esquecemos, talvez o mais importante, que é justamente separar um tempo para falar com Deus. E se isso não partir de uma motivação em querer realmente ter esse encontro com Deus, de uma organização dentro do seu cronograma, de um estabelecimento de um tempo, de um horário, de formas criativas de você ter esse momento com Deus, o momento com Deus acaba sendo atropelado por coisas muito mais urgentes, muito mais visíveis, muito mais, vamos dizer assim, importantes na nossa vida. E nós, por essa falta de sensibilidade daquilo que realmente é essencial, acabamos sempre deixando Deus em segundo plano. Aí vem aquela culpa em nós, aquele sentimento de culpa que nós carregamos todo dia para as nossas igrejas. Quando nós sentamos no banco da igreja, a primeira coisa que a gente faz é pedir perdão a Deus por justamente nós não termos tido tempo e condição para termos um momento de comunhão com Ele. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia e isso nós carregamos como desculpa a todo o momento, a todo domingo, em todo instante. Agora, é hora de nós cortarmos esse mal pela raiz. Na verdade, passarmos a nutrir um hábito saudável, e não somente saudável, mas um hábito essencial na construção do caráter cristão, na construção do discipulado que se prega, que é estar aos pés de Jesus, ter relacionamento com Ele. Como que nós vamos fazer isso? Esse é o objeto do nosso curso. Nós vamos mostrar para você formas básicas, mas que vão te ajudar muito a consolidar esse momento devocional dentro da sua rotina como um hábito de comunicação e de relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, o momento devocional é a consolidação da necessidade de termos diariamente um relacionamento com Deus. Ou seja, note, consolidação da necessidade. Nós estamos falando de um certo tipo de priorização que nós temos que ter em relação à palavra de Deus, em relação à oração, em relação à nossa vida de comunhão com Deus em detrimento de todas as coisas. Lutero dizia que, por exemplo, quando ele estava muito ocupado, ele orava 3 horas por dia para que Deus pudesse sustentar ele. 4 horas. Muita coisa dentro da nossa rotina, não é verdade? Embora nós não tenhamos a coragem e nem a disposição de Lutero para termos 4 horas, aquele tempo que nós temos e que nós reservamos para o Senhor, independente do quanto que é o tempo propício para que Deus fale com você, para que Deus ouça você, para que você possa falar com Deus, colocar para fora os seus anseios, as suas angústias, as suas dificuldades. E o ponto é que
nós precisamos fazer todos os dias esse exercício, porque isso demonstra não somente a nossa fé, mas a nossa total confiança e dependência em relação a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos consolidar esse momento? Vamos assentar essa prática devocional como uma rotina diária? Esse é o meu convite para você, para que juntos possamos ser desafiados por Deus a termos todos os dias um momento especial na presença do Senhor. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, isso vai aumentando conforme a sua fé, vai aumentando conforme a sua necessidade de estar com Deus, vai aumentando com o próprio prazer que essa rotina vai ocasionando em você. É como se fosse uma amizade, você conhece a pessoa, você começa a trocar papo com a pessoa, a conversa virá um hábito agradável e você gosta simplesmente de estar com a pessoa para conversar. Por que Deus não pode ser lidado, não pode ser servido, não pode ser relacionado dessa maneira, quando Jesus mesmo disse que nós somos os seus amigos? Nós precisamos estar junto com Deus num relacionamento diário com Ele. Então, o momento devocional é esse momento onde dentro da nossa rotina diária os céus se abrem e eu tenho conexão com Deus. Por meio de quê? Por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio do meu ato de colocar aquele tempo e a minha vida à disposição de Deus. Da mesma forma que nós temos relacionamentos de comunhão dentro dos nossos círculos familiares, círculos sociais, círculos de amizade, precisamos ter uma comunhão com Deus, pois Deus mesmo, Ele é um ser pessoal e nos criou como seres pessoais, para que Deus, nós, cada um de nós, possamos ter um relacionamento com Ele e tendo um relacionamento com Deus, nós possamos encontrar nele o nosso propósito de vida, nele a nossa felicidade, nele o nosso mais pleno sentimento de que tudo está bem, de que Deus tem todo o controle sobre as nossas vidas, da nossa fé. Olha só o que diz o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Nós temos esse convite aberto por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, para que nós possamos nos aproximar do trono da graça, do trono de Deus, do trono da presença de Deus. Coisa que antes de Jesus e quando nós estávamos no pecado nós não podíamos fazer, porque o meu pecado, o seu pecado fazia barreira contra Deus. Mas agora, por meio daquilo que Jesus fez na cruz, e Jesus morreu na cruz para te salvar, Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter esse livre acesso a Deus. Esse é o acesso que nós praticamos nos nossos momentos de devoção, no nosso momento silencioso, no nosso momento devocional, onde nós encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. Olha só que bênção é ter um momento devocional com Deus. É ter esse momento de comunhão com Ele, porque nesses momentos é que nós somos fortalecidos a vivermos a nossa rotina, a superarmos os nossos medos, a vencermos todas as batalhas. E quando tudo isso acontece, mais e mais se consolida a certeza de que nós vivemos exclusivamente na dependência e no controle da vontade soberana de Deus. Aproximemo-nos, diz o autor de Hebreus, como um convite para que todos nós possamos nos aproximar de Jesus nesses momentos especiais, nesses momentos propícios, nesse encontro que você vai marcar com Deus de forma diária, a fim de que esse encontro se transforme num hábito e a fim de que esse hábito de constante relacionamento com Deus possa transformar a sua vida, porque o que transforma a nossa vida é a presença de Deus, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós temos aí uma jornada, que é o convite desse mini curso. A própria palavra load, de loading, remete a um acróstico que envolve todas as camadas
do momento de devoção, do momento devocional, que nós queremos ensinar você para que você possa ter esse momento diário de encontro com Deus. Nós temos o L. Primeira coisa que envolve esse momento de devoção é a leitura. Ou seja, a leitura da palavra de Deus é o momento em que Deus fala comigo por meio da revelação especial, por meio da palavra de Deus. Nós vamos aprender o quanto é essencial lermos a palavra de Deus todos os dias, quais são os meios de nós lermos a palavra de Deus todos os dias, como que a leitura da Bíblia se torna algo prazeroso, feito todos os dias, quantos capítulos nós devemos ler, que versão nós devemos acompanhar. Todas essas questões farão parte dessa primeira aula, que é a aula L, de leitura. Depois nós temos a aula O, de oração. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Agora, nós também temos que falar com Ele. E em resposta à revelação de Deus, nós também falamos com Ele. Isso é oração. Oração é quando nós falamos com Deus em resposta à sua graça. Eu falo com Deus. E na mesma medida que Deus ouve as nossas orações, Ele também fala conosco. Por isso que é um ato de comunicação. É um diálogo. A oração é um diálogo. Não pense que a sua oração é apenas você falando com Deus e você não tem a mínima noção se alguém está escutando ou não. Não. Nós vamos ter a certeza a partir dessa aula de que Deus não somente ouve as nossas orações, não somente tem prazer em ouvir as nossas orações, como também de atendê-las, respondê-las, para que nós possamos ser abençoados. Temos aí a aula A, completando o acróstico, Load, A minha resposta em relação à revelação e à oração. Ou seja, o que acontece quando nós lemos a Bíblia e quando nós oramos? Nós adoramos a Deus. O que é adoração? É a minha resposta em relação a tudo que Deus fez, a tudo que Deus falou comigo, a tudo aquilo que Deus ouviu daquilo que eu necessitava. A leitura da palavra, a oração, nos conduzem sempre aos pés de Jesus a adorá-lo. Vamos ver como que essa adoração pode acontecer no contexto diário da nossa vida. Porque a adoração, quando nós falamos de adoração, nós relacionamos a louvor, ao momento do culto, a coisas que acontecem dominicalmente ou restrito a certos eventos, e dificilmente nós ligamos a ideia de adoração a uma prática espiritual diária, não é verdade? Você pode ler a Bíblia e você pode orar, mas dificilmente você fala assim, não, eu adorei a Deus hoje no meu momento de devoção com Ele. Mas nós vamos aprender que a adoração é fundamental, pessoal. Aliás, o propósito de nós estarmos aqui no mundo, vivermos essa vida, é para que Deus seja glorificado. E glorificar a Deus é a expressão de nossa adoração a Ele, de nós reconhecermos o que Ele é por meio da adoração, reconhecer aquilo que Ele faz, anunciar as suas obras grandiosas por meio do louvor, e assim, ter uma vida que exale um tipo de exaltação à glória de Deus, que nada mais, nada menos é do que a reverberação daquilo que Deus falou comigo por meio da palavra, daquilo que Ele continuamente faz em nossas vidas por meio da infusão da sua graça na oração, que nos conduz à adoração. Seguido do D, load, desafio, D de desafio. Se nós lemos a palavra de Deus, se nós oramos a Ele, se conversamos com Ele, se adoramos a Ele, o que isso tem de reverberação na minha vida prática? Eu leio a Bíblia e eu pergunto, e eu com isso? Uma pergunta honesta. O que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer com isso? Qual que é a aplicação que eu posso dar na minha vida dessas coisas? Eu oro a Deus, mas a oração não é um mero recitamento aí de mantras religiosos, não. O que a minha vida de oração gera de fruto dentro da minha rotina? O que eu estou pedindo a Deus? E o que eu estou pedindo a Deus é realmente para que eu possa praticar dentro do meu cotidiano as virtudes daquele que nos chamou para o seu reino de luz. O que eu posso praticar? Como que eu posso efetivamente viver? Porque senão o momento devocional vira apenas um momento onde você coloca na sua cachola informações sobre Deus. Que Deus é bom, que o homem é pecador. Mas e aí? Dentro da nossa rotina,
como que isso se encaixa com a nossa realidade. Como que eu posso, no nosso trabalho, nos nossos estudos, quando nós levamos as crianças para a escola, quando nós fazemos comida, quando nós lavamos a roupa, quando nós fazemos qualquer coisa dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, como que nós podemos colocar em prática os valores do reino de Deus? Os valores do próprio Deus. Aquilo que Deus deseja e aquilo que Deus requer de mim. Lod. Leitura, oração, adoração, desafio. E aí que entra a nossa, vamos dizer assim, o nosso anseio de sermos como o salmista, que no Salmo 1, um salmo didático, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei faz o quê? Medita dia e noite. Nós precisamos ter esse ato de meditar, de ruminar, de mastigar, de apreciar a palavra de Deus, a vontade de Deus, as rotinas espirituais de Deus todos os dias. Porque é apenas assim que nós seremos como árvore plantada à beiras de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Quem não tem uma vida regrada, uma comunhão com Deus, é como se fosse o ímpio. É como se fosse uma palha jogada no vento. Os ímpios que não resistirão ao julgamento e nem os pecadores na comunidade dos justos, mas Deus, Ele reconhece o caminho daquelas pessoas que o amam. E o que é amar a Deus se não passar tempo com Ele? E o que é amar a Deus se não nos aplicarmos à leitura, à oração, a adorá-lo e a sermos desafiados por Ele? Então, essa jornada e esse curso talvez seja um dos cursos mais importantes para você e para mim, porque a vida devocional é a base de toda a vida cristã. É aqui que começa e termina tudo. Não adianta nós termos conhecimentos ultrassônicos, mega importantes, se nós não vivemos essa comunhão com Deus dentro das nossas rotinas diárias. Se nós não paramos e tomamos um café com Deus, se dentro da nossa rotina nós não abrimos a palavra de Deus, se nós não conversamos com Deus, nada daquilo que nós achamos super legal vai ter valor algum. Lod, leitura da palavra de Deus. Deus fala comigo por meio da revelação especial. Oração, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Comunicação, de adoração, a minha resposta em relação à revelação e à oração, e finalmente de desafio. O que eu posso praticar? Como eu posso viver o valor do Evangelho na minha rotina? Lod. É hora, pessoal, de nós sermos energizados, recarregados com a palavra de Deus, com a oração, com a adoração e com o desafio, para que esse relacionamento entre Deus e cada um de nós possa ser a fonte de toda a nossa energia necessária para vivermos a nossa vida, para glorificarmos a Deus, para sermos iguais, semelhantes, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Então embarque conosco, acompanhe as aulas deste curso, que é um curso inteiramente gratuito para você aqui na nossa plataforma Didascalia On Demand. Seja desafiado a ter esse momento devocional diário com Deus. Nas próximas aulas, vamos entrar em cada letra do Lod e vermos formas práticas, criativas e também apropriadas, contextualizadas, para que possamos ter esse momento devocional que todos nós queremos ter, mas que pela rotina e pela nossa própria maneira de ser meio que preguiçosa, nós temos dificuldade de ter com Deus. Então, continue acompanhando conosco e nos vemos na próxima aula falando já da leitura da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Pessoal, essa aula foi um conteúdo gratuito de degustação para você sentir como que vai ser o nosso curso, que está disponível na nossa plataforma Didascalia On Demand, de forma gratuita. Basta você se cadastrar aqui no QR Code e você vai ter não somente esse conteúdo, mas vários outros conteúdos gratuitos dentro da nossa plataforma.
acesse. A partir do dia 20, semanalmente, nós teremos conteúdos dessas 5 aulas que vão te conduzir a uma vida devocional criativa e abençoadora. Se você também quiser conhecer mais a fundo a nossa plataforma, seja o nosso assinante, tanto no plano mensal quanto no plano anual. Os links você encontra aqui embaixo. Então, acesse aqui o QR Code, porque é dentro da plataforma que você vai ver essa aula e o material e esse slide também estará lá disponível. Então, nós nos vemos na plataforma Didascalia On Demand com cursos de Bíblia e Teologia para abençoar a sua vida. Então, tchau, tchau!